Damos início ao trabalho com a oração. Senhor Deus, Pai, vai abençoar nesta noite o teu trabalho. Continua, Pai, conosco nesta noite, abençoando, abrindo as portas e nos ajudando, Pai. Meu Pai, toma cada uma das tuas mãos, abençoa aqueles que estão lá fora, meu Pai, para que possam ouvir a tua palavra. Deus, estenda as tuas mãos, continua abençoando, chama de volta o desviado para a tua casa. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Para sentar, meus irmãos. 476, irmãos. 476. 476. Glória a Jesus. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. A multidão vendo chamar, sem quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que venha logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, o filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, o filho de Davi, atenda ao meu clamor. Jesus pergunta com prazer: que queres que te faça? Jesus, eu quero hoje ver por teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu o Bartimeu e ao bom Jesus louvou. Amém? Vamos continuarmos adorando a Deus nesta noite. Louvamos ao Senhor com o hino de número 400. O hino de número 400, irmãos. Em Jesus, vivendo cada dia, em Jesus, eu tenho alegria. Em Jesus, o doce harmonia. Em Jesus, desfruto a paz de Deus. Em Jesus, na rocha inabalável. Em Jesus, no homem comparável. Em
Jesus, o Deus tão adorável, em Jesus, o mal não temerei. Em Jesus, a graça é infinita. Em Jesus, ó bênção inaudita. Em Jesus, minha alma é bendita. Em Jesus, eu tenho salvação. Em Jesus, não temo o mal e a morte. Em Jesus, estou firmado e forte. Em Jesus, meu barco rumo ao norte. Em Jesus, eu sempre de vencer. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Vamos continuarmos louvando a Deus. Glória a Jesus. Louvamos ao Senhor com o hino de número 205. 205. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bem terrestre daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus, mais alta que as nuvens celestes, mais funda que profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fardar. Graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa o teu coração. Graça, a mim basta graça de Deus Jesus. Graça, a graça eu achei
em Jesus. Amém. Graças a Deus, meus queridos irmãos, já temos louvado ao Senhor com 3 hinos. O trabalho continua com o presbítero, nosso irmão João. Ele vai fazer a leitura e vai continuar com o trabalho. Vamos lá, depois salve a igreja, com a paz do Senhor. Como fez nosso pastor, nós iremos ler a palavra de Deus. Palavra bem conhecida que está no livro de Mateus, capítulo 11, versículo de número 28. Bem conhecido, mas é Deus convidando o seu povo, né? O povo que está aí no mundo para vir a Cristo. Capítulo 11 de Mateus, versículo 28. Aleluia! Que nos diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Devemos orar, irmãos. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu. Queremos neste momento glorioso e eterno, Senhor, Deus, te agradecer por esta palavra, que o Espírito de Deus possa continuar, Senhor, abençoando para este lugar, esta vida, Senhor, que possa ser alcançada pelo poder da sua palavra. Nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Igreja, poder sentar. Meus amados, graças a Deus, né? Por estar conosco, nosso pastor, a irmã Maria, seu esposo, nosso irmão Alex. Queremos que a igreja está feliz, né? Diga amém. Graças a Deus, né? Por estar conosco. E vamos assim, com o nosso pastor, continuando o trabalho de Deus. E assim Deus vai abençoando a sua igreja. Vamos ouvir a irmã Maria, minha esposa. Para o Senhor deixar a palavra no nosso coração. Vamos orar ao Senhor Jesus. Bom Jesus amado. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Louvar o Senhor com o hino para a honra e glória de Jesus, que é o 442. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver. Naquele dia, então, eu hei de receber de Cristo galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei. Na vinda do Senhor irei eu receber do seu eterno amor repouso e prazer. Disso meu pão Jesus tem me falado já, e da celeste luz de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei. Na vinda do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor. Por Deus livre serei.
Graças a Deus, né, irmãos? Deus é fiel. Né? Vamos continuar adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir a irmã Socorro da Mata Grande, Senhor o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Amado Jesus. Glória, glória a Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor. Graças a Deus, né? Motivo de alegria, mais uma sexta que o Senhor Jesus nos concedeu, né? Nós estar aqui na presença do Senhor para adorar esse Deus maravilhoso, né? Que merece toda honra e toda glória. Eu vou louvar o Senhor com o hino 322. São as santas escrituras que nos conta de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar nas trevas luz, para nos dar eterna vida, de a morte se humilhou, tendo já vencido, e Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança trespassado foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram sobre o cravo, sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação é fruído deste canto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Deus abençoe. Graças a Deus, né, irmão? Só Jesus Cristo pode transformar o homem em uma nova criatura para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuando adorando o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir também, irmão Raquel. Vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta noite. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Glória a Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor. Meu Deus é tu. Tu és bom, tu és tudo pra mim. Foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, no Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois és sofrido. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, com eterna e glória. Aleluia! O teu nome
amor de Deus, trazes paz e perdão, salvação e para os teus, e mensagem do céu e de transformação. Venha Glória a Jesus, Deus é fiel. Graças a Deus, né, irmãos? Deus é fiel para continuar ajudando e abençoando o seu povo em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ouvir da irmã Maria, né? Do nosso pastor, e assim vamos adorando o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Jesus. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Eu saio da igreja com a paz do Senhor. Quero dizer aos irmãos que estou muito feliz de estar aqui nesta noite. E é que eu disse à irmã Neuza, eu sou que nem a estrevada de janeiro, eu demoro mais cheio, né? Mas o importante, irmão, é a gente estar na presença do Senhor Jesus, né? Fazendo a vontade do Senhor, e é assim que Ele quer, que nós cada dia esteja na sua presença, fazendo a sua vontade, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, né? Porque só Deus é quem pode fazer tudo na nossa vida, né? Nós sem Jesus nós não somos nada, mas com Jesus nós somos tudo. Tem irmão, tem vezes que eu fico assim, tem pessoas que dizem assim, eu não sou nada. E aí eu digo assim, eu fico pensando, eu não era nada quando eu vivia lá no mundo, mas agora eu estou com Jesus, então sou uma pessoa muito importante, né? Na vida. Porque Jesus fez maravilha na minha vida, né? Porque eu não tinha certeza de salvação. E Jesus me achou. E hoje eu estou aqui para dizer que Ele é bom, Ele é maravilhoso, né? E também para dizer para as pessoas ainda que não têm Jesus, que Jesus continua salvando aquele que não tem certeza de salvação. E por isso nós estamos aqui nesta noite para dizer que Jesus pode fazer tudo na sua vida. O importante é você abrir o coração e deixar Jesus entrar. Se você deixar Jesus entrar, com certeza Ele vai fazer grande coisa na sua vida, né? Porque só vai para o céu se aceitar Jesus, né? Se não aceitar Jesus, com certeza não tem o direito de ver Ele, não tem o direito de subir, né? E por isso nós estamos aqui felizes para dizer a você que Jesus pode fazer tudo isso na sua vida. Eu não posso, mas Jesus pode. Eu não posso lhe salvar, mas Jesus pode, né? Ele pode pegar você por as suas mãos e trazer você aqui e você aceitar Jesus e você sair glorificando, dizendo que Jesus é bom, que Jesus é maravilhoso. Porque só Ele é quem tem direito de salvar o homem, salvar a mulher e levar para o céu, né? E por isso nós estamos aqui alegres, né? Na casa do Senhor Jesus, falando da bondade que o Senhor Jesus fez na nossa vida e Ele também pode fazer na sua vida. Eu agradeço em nome de Jesus. Meus amados, graças a Deus, né, irmãos, palavra boa, né, que nós sabemos que só nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho, a única esperança para a humanidade aqui na terra. Ele é fiel, é verdade. Nós não era nada, mas hoje somos, porque Jesus Cristo nos deu essa liberdade, né, irmão, do seu sangue, nos salvar e nos purificar, porque estava realmente perdido sem Cristo e sem salvação, e nem sabia para onde estava indo, né, após a morte. Mas Deus é fiel para ajudar o seu povo e dar essa certeza e convicção no nosso coração, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo de Nazaré. Vamos continuar adorando o Senhor, pedindo a Deus que Ele continue falando aos corações. Já vamos ouvir o nosso irmão Alex, né, dando tua palavra para nós esta noite, e vamos continuar adorando o nome do Senhor, porque Deus é grande e eu creio que Ele vai continuar falando com o seu povo em nome de Jesus. E se você continuar dando lugar aí onde você está em sua casa, Deus pode entrar aí no seu coração e fazer grande coisa, como já foi dito nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo.
Deus é fiel. Eu salvo meus amados irmãos, com a Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Ela nos orienta, o presbítero foi liberado. Vamos trazer uma reflexão da palavra do Senhor nesta noite. Eu creio que o Senhor Ele tem algo especial para cada um de nós que está aqui nesta localidade, Lagoinha. E eu creio que o Espírito Santo do Senhor está neste lugar, a fortalecer crente neste lugar, a dar a cada um de nós força e coragem para vencer. O intuito do crente é vencer diante de Deus. Adiante da dificuldade, adiante do problema, nós temos um Deus que nós podemos confiar. Glória a Jesus. Nós podemos entregar sobre Ele tudo em nossas vidas, que Ele cuida nos mínimos detalhes. E nesta noite, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que nos assiste pelo nosso canal do YouTube, Alex Serafim, saiba que Deus tem sempre o melhor para o seu povo. Deus tem sempre o melhor através da palavra. É a palavra do Senhor que conforta o homem, é a palavra do Senhor que salva, é a palavra do Senhor que liberta o homem de todo o pecado. E quando olhamos, a Bíblia diz que tudo foi feito através da palavra. Então, é a palavra de Deus que dá a cada um de nós força e coragem para vencermos. O intuito do crente, aleluia, é olhar para o alvo. E olhar para o alvo é olhar para Jesus. E olhar para o alvo é não negar a fé, é estar firme caminhando. O crente que caminha, ele tem vitória, porque a Bíblia diz que ele é o bom pastor. E por ser o bom pastor, a Bíblia diz que ele deu a sua própria vida por amor do Evangelho. Ele, Jesus Cristo de Nazaré, deu o maior exemplo. Exemplo de vida, exemplo de superação, exemplo de evangelismo. No seu ministério ele trouxe a verdade, no seu ministério ele trouxe a salvação da alma, no seu ministério ele trouxe um caminho. Qual é este caminho? João 14, versículo 6 fala que este é o caminho que leva o homem para o céu. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E quando olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vemos que Ele foi preparar um lugar especial para cada um de nós. Deus, Ele quer o melhor para cada um de nós. A Bíblia diz, meus amados irmãos, que Ele foi preparar um lugar especial. E quando Ele fala de um lugar, Ele não está falando num lugar qualquer, Ele está falando num lugar celestial. Ele está falando numa morada especial. Ele está falando que na casa do Pai há moradas especiais para o seu povo, aqueles que vivenciaram o Evangelho. Ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não vos teria dito. E eu vou preparar o lugar, e quando eu for preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Você vê que o plano que Deus tem é plano de salvação da alma. O plano que Deus tem é plano de salvação de vidas neste lugar. Restauração de casamento, restauração de saúde, aleluia, libertação. Jesus, Ele quer quebrar as cadeias. Jesus, Ele quer, aleluia, fazer, aleluia, aliança, que pode ser que a aliança esteja quebrada e seja um momento de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, renovar a aliança nesta noite. E sem muito comentário, vamos entrar no texto, vamos entrar na palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 10 de João.
a partir do versículo 7, aonde fala Jesus, o bom pastor. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quanto vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. E eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir um lobo e as deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido, assim como o Pai conhece também a mim. Também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Amém? Meus amados irmãos, quando nos deparamos com esse texto, aleluia, que eu li para os amados irmãos nesta noite, nós vamos ver, aleluia, louvado seja Deus Jesus, ele dando instrução ali à igreja, aos seus discípulos e aquele pessoal daquela época, mostrando que ele é, aleluia, o bom pastor, ele mostrando, aleluia, louvado seja Deus, como é bom servir a ele. Quando olhamos para o texto, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nós vamos ver que o sermão, aleluia, de Jesus, ele fala a respeito de um bom pastor. E retrata, aleluia, louvado seja Deus, como é, aleluia, o bom pastor, como ele governa e como ele faz, aleluia, seus prodígios, ele nos dá ensinamento, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E quando olhamos, aleluia, nós vemos, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta, aleluia, no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Ele mostra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que temos que cada vez mais estar guiado pelo Espírito, pela palavra, pelo Evangelho, pelo poder de Deus. E aqui ele mostra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que tem muitos que perecerão no caminho, porque, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, sairão por outro lado como ladrão e salteador, não caminhando para o lugar certo, que é a palavra de Deus. Aleluia. Porque nós vemos que o ensinamento que Deus nos dá: vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele mostra, aleluia, louvado, aleluia, seja o nome do Senhor, como é bom servir a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia nos diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta noite, que Deus, ele quer falar algo especial para cada um de nós. E esse texto, aleluia, ele nos fala abertamente dos falsos pastores. Ele fala abertamente daqueles que estavam caminhando, mas perderam a direção, porque perderam, aleluia, louvado seja Deus, a vontade de obedecer às Santas Escrituras. E quando olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, nos deparemos com o versículo de número 2, que nos diz: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Sabe por quê? Aleluia, aquele que entra pela porta é o pastor, porque a Bíblia diz que Deus, ele vela e zela pela sua palavra, e ele quer, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que os seus seguidores caminhem para o alvo da salvação.
A Bíblia nos diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Ele fala abertamente daqueles, aleluia, que estão vivenciando a cada dia o Evangelho, que estão, aleluia, cada vez mais servindo a Ele em espírito e em verdade. E quando olhamos para a palavra, quando olhamos para o Evangelho, nós vemos que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram a Ele em espírito e em verdade. A Bíblia diz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que há alegria no céu, aleluia, quando um pecador se arrepende e volta para Deus. Aleluia, alegria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, Ele está de braços abertos a salvar, a perdoar, aleluia, mas tem que haver arrependimento para que o homem venha seguir a Ele através da palavra. E quando olhamos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ele vai falar do porteiro, a este porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz. Talvez nos últimos tempos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, você tenha escutado voz estranha, diferente, mas nesta noite escute a voz de Deus. Porque aqueles que escutam a voz do Senhor, Ele vai mostrar, aleluia, abertamente que estão atentos a seguir a sua palavra. Amado Jesus. A este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz e a chamam pelo nome. As suas ovelhas as traz para fora, porque escuta, e quando tira-os para fora, as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Conheça, aleluia, a voz nesta noite do bom pastor Jesus Cristo de Nazaré. Amado Jesus. Aquele, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que quando fala, aleluia, nós escutamos, que quando fala, aleluia, age ao nosso favor. Então devemos estar neste lugar atento a ouvir a voz de Deus. E quando o homem escuta a voz de Deus, ele caminha feliz, ele caminha alegre, ele caminha, aleluia, sabendo que o Senhor é na vida dele. Porque quando colocamos adiante do Senhor, aleluia, nós vemos, aleluia, Deus trabalhando de uma maneira especial. A Bíblia diz, aleluia, nesse texto, aleluia, que aqueles que escutam a voz de Deus, que aqueles que guardam a palavra em seu coração, que aqueles, aleluia, que um dia estavam no mundo, hoje estão servindo a Cristo, eles são guiados pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito. E eles não escutam voz estranha, eles escutam a voz de Deus. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque conhecem o Deus que serve. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu, você e a igreja de Cristo conhece o Deus que nós servimos. Conhece o Deus que foi crucificado na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está no céu e contempla todos os moradores da terra. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque aleluia, não conhece a voz de estranho, mas conhece a voz do Espírito Santo, que são guiados pela palavra. Jesus disse esta parábola, mas eles não entenderam o que era que ele dizia. Jesus explicava, Jesus falava, Jesus pregava, Jesus anunciava, Jesus estava com os discípulos, Jesus falava, aleluia, que ia ser crucificado, que ia padecer, mas que iria ressuscitar, e muitos não creram no poder de Deus. Nós vemos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus ele mostrava
aleluia, louvado seja Deus, que iria acontecer com ele, e mesmo assim os discípulos não entendiam espiritualmente. Oh, Jesus amado. Porque tem que entender espiritualmente, porque o projeto e o plano vem do alto, vem do trono de Deus. Aí Jesus começa, a Bíblia diz, aleluia, que tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, em verdade eu vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Em outras palavras, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, com certeza cansado de anunciar, de bater, aleluia, falar através da palavra, anunciar verdadeiramente, aleluia, chega um momento que Jesus, ele começa, aleluia, verdadeiramente vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Amado Jesus. Ele fala abertamente, aleluia, se alguém entrar por mim, terá paz, terá descanso, salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. E ele alerta, o ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Três funções do inimigo que tem tirado muita gente da presença de Deus: matar, roubar e destruir. Amado Jesus. E Deus fez, através de Jesus, desfazer o laço do inimigo. O ladrão não vem senão a roubar, matar e a destruir. Mas eu, aleluia, vim, aleluia, louvado seja Deus, para que tenhas vida e a tenha com abundância. Eu sou o bom pastor, aleluia, o bom pastor da sua vida pelas ovelhas. Aleluia, deu a sua vida por mim e por você. Ele disse, olha, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Mas ele fala que o mercenário, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que o mercenário, que não é o pastor de quem não são as ovelhas, vê, vinha um lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispensa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu cuido das minhas ovelhas e as minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. E assim como o Pai me conhece também, eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. O plano e o projeto de Deus é tão grande neste lugar para cada um de nós, que ele disse, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregar a estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque, aleluia, dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar e tomar. Esse mandamento recebi do meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam, tem demônios e está fora de si, porque ouve. As outras palavras não são de demônio guiados, porventura um demônio abriu os olhos ao cego. Meus irmãos, é tão compreensível ver
que o inimigo tenta tirar a bênção. Aleluia, louvado seja Deus, a paz do povo de Deus, porque Ele sabe que nós temos um pastor que vela pela sua palavra. Deus, aleluia, finalizemos nesta noite, nós vemos, aleluia, que Jesus é o bom pastor. E quem entrar por meio de Jesus Cristo, ele será salvo, aleluia, terá vida eterna e vida com abundância. Tudo quanto necessita para ser liberado do pecado e da culpa, da condenação. Jesus é a única porta de salvação. E não há salvação senão por Ele. Jesus declara, Ele é o bom pastor prometido nas profecias. Salmo 23, 1. Eu sou, aleluia, pastor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Jesus, como bom pastor, Ele mostra que tem cuidado, aleluia, de cada um de nós. Ele tem, aleluia, apelo pela sua palavra. Aleluia, Ele é o bom pastor. Aleluia, e para isso, aleluia, devemos crer nele cada vez mais. Cristo é o bom pastor. A Bíblia diz que Ele morreu, aleluia, por suas ovelhas, e que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A Bíblia diz que Cristo, como bom pastor, aleluia, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Aleluia, está sentado à direita de Deus Pai. Cristo é chamado na Bíblia como bom pastor. Cristo é chamado como grande pastor, aleluia, o sumo pastor, o ministro do Evangelho que ocupa esta posição apenas por meio de vida e poder, aleluia, derramado ali na cruz do Calvário. Deus tem muito a falar a cada um de nós. Siga o bom pastor. Diga, Senhor, nesta noite eu quero cada vez mais te seguir, em espírito e em verdade. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cristo, aleluia, abençoe a cada um de nós, assim, essa oportunidade. Jesus, continue orando por minha casa e pela minha família. Eu apresento também a minha esposa, aleluia, para que Deus venha dar força a ela para caminhar na casa do Senhor. Em tudo do crente é olhar para Jesus e estar no caminho. Nem olhe nem para a direita nem para a esquerda, mas olhe para Jesus. Meus amados, graças a Deus, Deus é poderoso e eterno para continuar ajudando e abençoando a sua igreja em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos louvar a Deus com ele, como Cristina pediu na segunda distribuição. Nós iremos orar por aqueles que vão contribuir, aqueles que estão desempregados, que Deus possa ajudar em nome do Senhor. E logo após nós iremos louvar a Deus com o hino de número 323. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, abençoa teus servos que irão cumprir tua obra. Deus, aqui estão desempregados, Pai, abraço para o emprego, ajuda teu povo. Nós te pedimos as tuas bênçãos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Iremos louvar a Deus, 323 da harpa cristã. 323. Levantai os vossos olhos para cima, ó remido do Senhor Jesus. A figueira mostra que se aproxima, ó verão broto já produz. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus vira. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu, qual no dia de Noé estão pecando, sem temer o bondoso Deus. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus vira. Levantai, levantai, a redenção breve se fará.
Muitos como o faraó estão dizendo: quem é o Senhor para lhe ouvir? E também o coração endurecendo, mas as pragas estão para vir. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Ser arrebatado eu para o céu quem dera, pois a igreja Cristo levará. A figueira está em flor em primavera, levantai os vossos olhos já. Levantai, levantai vossos olhos para o céu, donde Jesus virá. Levantai, levantai, a redenção breve se fará. Glória a Jesus. Meus amados, graças a Deus, Deus continue assim trabalhando aos nossos corações e assim operando maravilha no meio do seu povo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele é o tempo do nosso pastor, ele vai prosseguir e aí até o trabalho do Senhor. Ele vai entregar. Meus amados irmãos, somos gratos porque estamos aqui mais uma vez juntos para louvarmos a Deus, né? E já ouvimos coisas maravilhosas nesta noite e esperamos que o Senhor vai continuar conosco, nos abençoando e nos dando condição de estarmos em pé, né? Para louvar a Ele e engrandecer por tudo que Ele tem feito. Vamos olharmos para a Bíblia e pensarmos, meus amados irmãos, no grande amor que Deus teve para conosco, né? Devemos fazermos com prazer, adorarmos a Deus porque Ele merece, né, o melhor. Então nós devemos fazermos o melhor para Ele. Então, meus queridos, adiante do que já ouvimos nesta noite. Ele é um bom pastor, né? Ele deu a vida por nós e por ter feito isso nós precisamos de sermos gratos a Ele, né? Por Ele ter nos amado, como a Bíblia nos diz que Ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a vida eterna está nele, certo? A vida está nele, então Ele é o dono da vida. Nós vamos agradecendo a Ele porque Ele nos amou. Capítulo 14 de João, Ele nos diz: olha, não turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Meus queridos irmãos, quando olhamos para isso, nós vimos aí o mundo perturbado, turbado, em desespero, porque não pararam para examinar a quem está servindo. Eles não pararam para usar de consciência o que eles têm feito para Deus. Cada um, diz a Bíblia, que cada um se desvia pelo seu próprio caminho. Como ovelha que não tem pastor. Cada um diz, cada um faz, cada um se revela, cada um vai para onde quiser. Mas Jesus diz no versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. E muitas vezes o ser humano, aleluia, por cochear em muitos pensamentos, ele, aleluia, fica desta forma, turbado, aperreado, sem saber
a quem deve servir. Ele vive preocupado porque não sabem a quem deve adorar. Mas os crentes em Jesus, eles sabem a quem adora. Eles sabem que existe morada. Aleluia. Eles sabem que existe uma vida eterna. Aleluia. A Bíblia nos fala que existe dois caminhos, existem duas portas. E nós precisamos, meus queridos, pensarmos, porque a porta larga nos leva ao prejuízo. E aí o mundo está nesta forma, andando aí em portas, aleluia, larga, sem saber a quem adora, sem saber para onde vão, não sabe o itinerário. Mas a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos revela que só existe um céu e um lugar de tormento. E o homem deve se preparar. Lá em Atos capítulo 4 e versículo 12, o escritor São Lucas, ele nos orienta. Aleluia, que não há salvação a não ser em Jesus. Aleluia, somente em Jesus é que nós, aleluia, sentimos esta alegria, este prazer, porque foi Ele, aleluia, que deu a vida por nós. Então o escritor, ele diz, olha, não há salvação em nenhum outro, nem em cima do céu, nem embaixo da terra, ou entre o homem, aleluia, outro que possa salvar, outro que possa libertar, outro que possa dar vida. Somente o dono da vida é um homem chamado Jesus. E a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Então veja, para aí e veja o grande amor de Deus, perdido, ausente, separado da glória de Deus, mas ele veio buscar. Aleluia, aquele que estava perdido, aquele que não sabia a quem adorava, aquele que não sabia para onde ia, mas ele apontou, eu sou a verdade, aleluia, e você só pode chegar lá através de Jesus. Glória seja dada ao Senhor. Então, meus amados, não se turbe o vosso coração, crede em Deus. Disse Jesus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então há morada para você. Aleluia. Há lugar de repouso para você. Depende da sua fidelidade para com Deus. Depende de uma vida de mudança. Aleluia. Para Deus. Porque Deus não fez e nem faz exceção de pessoas. Mas o convite veio para todos. Vinde a mim, como foi lido nesta noite, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Somente Jesus é quem pode resolver a tua causa. Somente Jesus é aquele que tem vida, e esta vida Ele te oferece nesta noite. Glória seja dado ao nome do Senhor. Lá em Mateus, aleluia, tem um versículo que nos diz que Jesus percorria, capítulo 9 de Mateus, você vai encontrar um versículo que diz que Jesus percorria cidades e aldeias. Aleluia! Jesus ali ensinava ao povo o caminho em que deve andar. Glória a Jesus! E a Bíblia nos diz no versículo 35 do capítulo 9 de Mateus: Jesus percorria cidades, aldeias, pregando o Evangelho do Reino de Deus e mostrando o caminho. Aleluia! Mostrando o que o homem poderia fazer, aleluia, para obter a salvação. E ali Jesus, aleluia, pregava o Evangelho, ensinava o Evangelho, aleluia, curava, libertava, aleluia, e lhe dava uma vida, aleluia, transformada para servir a Ele. E não é diferente, não. A vida, o Jesus continua para sempre.
Jesus continua te dando uma oportunidade. Jesus continua te chamando. Jesus te oferece, aleluia, que uma oportunidade para que possa mudar de vida, aleluia, uma vida pecaminosa, uma vida separada da glória de Deus, porque a Bíblia diz que o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus, lá no Calvário, derrubou a parede, abriu um novo caminho, aleluia, nos deu uma nova oportunidade para que nós pudéssemos retornar a Ele. Por isso Ele te convida, por isso Ele te chama. Venha a Jesus da forma que você está. E Deus é aquele que opera maravilha na vida do homem que vem a Ele. Glória a Deus. E Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Jesus te ama, aleluia, e por te amar, Ele te chama. Venha a Jesus, e assim que Deus nos abençoe. Amado Jesus. Meus amados, graças a Deus, né, irmãos, por tudo que Deus tem concedido, pela palavra, que o Senhor Jesus continue abençoando. Nós vamos somente, irmãos, em nome de Jesus, ficar de pé e vamos agradecer a Deus por esse trabalho. Já louvemos, adoremos o Senhor, ouvimos a palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se Deus permitir, né, com certeza, sexta-feira, estaremos aqui de volta, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós iremos orar. Nós iremos orar, irmãos, e orar pelos demais, orando pelos demais que estão enfermos, para que Deus possa ajudar, também por aqueles que estão em casa, neste momento, que estão doentes, que estão enfermos, ou nos hospitais, para que Deus possa ir lá salvar as vidas. Maravilhoso Deus, Pai que está nos céus, queremos neste momento glorioso e eterno te agradecer, Pai querido, pela palavra que o Senhor tem mandado nesta noite aos corações, Pai querido, também apresentando, Pai, aqueles que estão em casa neste momento, que estão enfermos, Senhor, e outros pelos hospitais, Pai, estende as tuas mãos, tu pode curar, tu pode salvar e fazer milagre que ninguém pode fazer. Nós te pedimos, Pai, uma noite de paz e de tua presença, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E a paz do Senhor para toda a igreja, em nome de Jesus. Amém.